O maior problema da cidade, tem vários problemas que acontecem, que eu vejo é o morador de rua. O morador de rua, antigamente, eu converso com algumas pessoas e falo assim, cara, o morador de rua ficava no centro. Hoje ele está espalhado nos bairros. Impressionante. E assim, a solução não é pegar um caminhão e botar ele para Ponta Grossa ou para Florianópolis, fora do estado. Assim, embora a maior parte seja de fora, né? Mas eu acho que a gente tem que acolher essas pessoas e entender por que vieram para cá. E qual é o plano para essa galera que está cada vez mais? Com a pandemia teve mais gente na rua. Vamos lá. Muito obrigado por fazer essa pergunta, que para mim é o problema número 1. Porque ele está relacionado a vários outros. Ele está relacionado à questão da criminalidade, do centro da cidade que está morto, né? Da questão do desenvolvimento econômico, as empresas que faliram na pandemia, aqui desde de empresas mesmo, produtoras de grandes produtos na cidade, quanto lojas. Né, os lojistas, os comerciantes. Muita gente quebrada, muita gente endividada, muita loja fechada. No centro, especificamente, muitas residências, apartamentos para alugar, para vender, ninguém mais quer, porque eu estava ontem caminhando no centro. A cada 4... Eu cheguei a encontrar morador de rua numa cama na calçada. Cama na calçada. Não é só a barraquinha, que também é importado lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, que agora tem em Curitiba também. Cama na calçada. Na época que eu era repórter de TV, eu fui repórter de TV durante 26 anos, 20 deles aqui em Curitiba, eu cheguei a entrevistar um morador de rua que tinha micro-ondas. Não tinha onde ligar, mas ele tinha um micro-ondas e deixava do ladinho do colchão, lá do papelão onde ele dormia. Porque as pessoas querendo ajudar. E isso todos os prefeitos falam, aí eu faço jus aí a dificuldade dos prefeitos de resolver o problema. A população não pode ajudar o morador de rua nesse sentido. Se você dá um micro-ondas, se você dá uma cama para o morador de rua, é óbvio que você está querendo que ele tenha um bem, que ele se sinta num cantinho que é dele. Louco, né, cara? É para ele ter uma sensação de casa, eu acho. Eu acho até que o micro-ondas não funcionava, porque quem vai dar um micro-ondas novo para alguém que não tem tomada para ligar o micro-ondas? Eu acho o seguinte, para você caminhar, você tem que estar com a mochila vazia. Então, imagine, micro-ondas. Aí tem o problema, eles guardam as coisas nos bueiros. O micro-ondas eu não sei onde é que ele deixava, mas a reportagem conseguiu que alguém o acolhesse, ele foi trabalhar num estacionamento, acompanhei durante um tempo essa história ainda. Mas voltando à dificuldade dos moradores de rua, e que eu acho que é o problema central, e o prefeito que assumir dia 1º de janeiro já tem que começar no dia 1º de janeiro a atacar esse problema no bom sentido, né? Curitiba tem hoje 4.500 moradores de rua, é quase o dobro do que a cidade tinha quando o Greca assumiu a gestão 8 anos atrás. Mas então a gente vê como aumentou. É porque também teve a pós-pandemia. Né? Sim, obviamente, todas as cidades enfrentaram esse problema. Mas pela última estatística que eu vi, é a 6ª população de rua do país. Curitiba não é a 6ª maior cidade. Então já começa por aí o questionamento. Detalhe, Curitiba é uma cidade de clima frio. Quer dizer, a gente está agora num veranico no meio do inverno. Isso que eu ia falar para você, ser morador de rua em Curitiba é cruel. No inverno, a gente teve uma morte por hipotermia algumas semanas atrás aí, foi triste, porque acho que fazia mais de 20 anos que eu não ouvia notícia dessas. Já teve há 3 anos atrás. Então perdi essa, porque eu lembro que lá no início da minha vida como repórter era todo ano. E isso, as leis foram mudando e tudo mais, os abrigos foram acolhendo. Aí, voltando à questão dos governantes, qual é a dificuldade? A lei brasileira nacional, a título de inclusão, essa coisa bonitinha, linda no discurso da esquerda, ela impede o governante de retirar a pessoa da rua para levar para um tratamento médico, por exemplo, obrigatório no caso de dependência de álcool e drogas, que a maior parte deles é. Muitos com problemas mentais também. Desde esquizofrenia até coisas mais graves, que são, às vezes, doenças que são tratáveis, mas quando a pessoa é carente, não tem condição e tal, o poder público tem que atuar, a assistência social ela tem que ser muito direta junto com a família, para que aquela pessoa não vire mais um na rua. Né? Na verdade, os problemas são imensos, tá? Um é porque largou a família, outro que a bebida, a droga. Depoimento de ontem. Ontem eu estava na rua gravando e eu conversei com um morador de rua. 4 categorias, segundo ele, mas a gente já sabe. 4 categorias de pessoas que estão na rua. Idosos abandonados pela família, o que é bastante cruel. O município precisa agir muito rápido. Esses não podem. Esses são os primeiros que precisam ser recolhidos. Nem que a prefeitura tenha que pagar para colocar em asilo particular. Porque ele não é um cara que às vezes que pediu, ele acabou caindo na rua. E claro que o Estado tem o Estado, que eu digo é o município, né? Sim. Tem a obrigação de contactar aquela família e explicar a responsabilidade que ela tem sobre o seu parente.
né? Porque vamos lembrar que na Constituição nós todos somos responsáveis, né? Nós como sociedade, o poder público enquanto autoridade, mas a sociedade é responsável pelo acolhimento aos mais necessitados, às crianças, enfim, aos idosos, aos portadores de deficiência, necessidades especiais. Isso está na Constituição, né? Então o poder público não pode se ausentar. Fora os idosos, tem os dependentes de álcool, os dependentes de drogas, e na definição do morador de rua com quem eu conversei ontem, ele não usou a palavra viciados, mas aqueles que gostam de roubar para sobreviver. Eles já criaram uma dependência do roubo para sobreviver. Assim como nós trabalhamos para sobreviver, essas pessoas se acostumaram. Vamos usar o verbo se acostumar, para não dizer que é um vício, porque eu acho que todo mundo é passível de resgate. Mas são colocadas essas 4 categorias. Óbvio que no álcool e drogas a gente coloca pessoas com problemas mentais aqui, porque elas acabam também, como estão nesse meio, consumindo álcool e drogas. Primeiro, deixa eu te contar que eu só aceitei ser candidata porque foi um pedido da população, um pedido muito forte que chegou para mim ao longo de anos, mas muito fortemente no ano passado, para essa eleição em específico, da parte mais conservadora, dos curitibanos que acompanhavam o meu trabalho, conheciam as minhas opiniões, se conectavam a mim pelos mesmos valores, pela defesa das mesmas ideias e, portanto, queriam ter um representante no poder público que fosse gente como a gente. É engraçado, Cristina, você falando assim, eu não consigo enxergar isso. Porque tem tanta gente de direita falando que é de direita. E aí você falou, é moda? Aí é a falsa direita. E aí eu não consigo enxergar isso. A diferença. Mas eu te digo que durante olha que eu tinha uma rotina inteira. Porque assim, todo mundo aqui, né? Eu sou direita, sou Bolsonaro, sou... E eu assim... Não, esses que se dizem de direita, a maior parte é anti-Bolsonaro. Eu não dizendo que seja bom nem ruim, tá? Não. Eu tô isento aqui. Sim, eu sou isentão. Não, mas vamos lá. Não sei se é isentão é ruim, eu não sei eles. Eu não fiz carreira política, eu não desenhei, eu não sonhei lá quando eu era criancinha, pequenininha, carregava minhas coisinhas. Um dia vou ser política, um dia vou ser prefeita, vou encaminhar minha vida para isso. Não. Tanto que eu estudei jornalismo, que foi o que eu achei que era o meu chamado, e ao longo da minha carreira eu percebi que de fato era o que eu gostava de fazer, e segui na minha carreira num crescente ali que estava no auge, agora quando eu recebi o convite para vir para a política. E tive que parar porque a lei eleitoral não permite aos comunicadores continuarem em sua profissão se quiserem disputar cargo público. Então, você tem que ficar 6, 7 meses sem salário, fora, sem contrato nenhum, sem trabalhar em lugar nenhum, para poder concorrer, o que é diferente deles, né? Com cargo de vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, estrutura de gabinete, tudo trabalhando para a campanha deles, eles bem tranquilinho, pagando as contas de casa, mas fundo eleitoral. O parar de trabalhar seria referência a quando você trabalha jornalismo. Jornalismo, uma concessão, de uma rádio. Não, você podia ter o teu site. Mas a lei eleitoral é dúbia no meu caso, como eu sou... Uma jornalista independente poderia... Parei tudo. Eu tinha... Só que eu nunca vi vídeo de YouTube, mas eu tinha programas no YouTube, eu tinha programas independentes e parei com tudo a partir de 30 de junho, quando a lei eleitoral diz não pode. Então, a minha candidatura não tem nada de errado. Mas aí, voltando, quando eu aceitei o desafio... É engraçado essa coisa da dúbia, né? Porque você fica... Os advogados eleitorais todos dizem, se você quiser fazer, faça. Mas eles podem impugnar a tua candidatura, não vou correr esse risco. Então, não faço, entendeu? Não tem nenhuma arrecadação por trabalho no jornalismo nos últimos meses. Eu já fui saindo, eu anunciei que era pré-candidata em janeiro, já tive que encerrar meu contrato com a revista Oeste. Devia ser de janeiro, né? Por questões de compliance da empresa. Com a Gazeta do Povo, onde eu também era meu principal contrato, eu também atuava diariamente, era colunista, gravava entrevistas e tu tinha muito espaço, eu encerrei meu contrato no final de abril por regras de compliance 6 meses antes da eleição. E na Rádio Auriverde Brasil, onde também eu era colunista, eu encerrei no dia 28 de junho, que foi o último dia na semana em que tinha que encerrar os contratos de jornalismo. Entendi. E desde então não estou mais. Mas só para finalizar a pergunta. Finaliza porque a gente não... Você não respondeu tão bem isso aí. O que eu estava respondendo é o seguinte, eu só aceitei ser candidata porque eu entendi a demanda e viessem comigo. Eu disse, eu não vou fazer isso sozinha. O que é o viessem comigo? Num dos meus primeiros vídeos que eu lancei falando que eu era pré-candidata e tal, eu convidei as pessoas que tivessem algum conhecimento de alguma área específica para me trazer as suas impressões sobre a cidade. Eu tive 500 questionários respondidos. Está até hoje fixado no meu Instagram lá o formulário para quem quiser responder, mas eu tive guardas municipais, professores, enfermeiros, médicos, gente de dentro da máquina pública me relatando os problemas internos. E os usuários de todos os serviços públicos municipais me relatando as dificuldades que eles têm no acesso ao serviço. Sim. Num segundo momento, a gente entrou em contato com as pessoas que deram as respostas mais detalhadas, querem ajudar a fazer o plano de governo, e eu trabalhei durante 4 meses com 200 voluntários, especialistas em várias áreas, e aqui tem fontes minhas, inclusive de outros estados, pessoal da área de segurança e tal, que me ajudou a trazer ideias e coisas que acontecem em outros estados, em outras cidades, para Curitiba.
Curitiba não tem. Então, eu desenhei um plano de governo participativo, porque é o que eu pretendo colocar dentro da prefeitura. Um governo participativo, ouvindo as pessoas e trazendo o que as pessoas de fato querem para a governança. E aí entrou a questão do morador de rua muito forte, muito forte. E qual foi a ideia? Que o grupo, a gente dividiu a cidade em vários grupos de trabalho, e o grupo que cuidava de assistência social mais focado na questão do morador de rua chegou à conclusão: nós precisamos tentar o que nunca foi tentado. E nunca foi tentado nem em Curitiba e, até onde a gente saiba, em lugar nenhum do Brasil. E fomos buscar algumas experiências fora, tem algumas coisas soltas com algum resultado, mas a gente tem que tentar, porque senão a gente vai ter sempre o mesmo resultado. É a história, né? Quer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa? Não vai dar certo. Sim. Curitiba, não sei se você sabe, eu descobri agora também nesse estudo todo grande sobre o que fazer com os moradores de rua. É a cidade do país, proporcionalmente à população, com o maior número de terapeutas holísticos. Aqui em Curitiba tem um congresso anual da felicidade. Sim. Então, tem coisas que acontecem em Curitiba que podem trazer essas pessoas para ajudar nesse desafio. O que nós pensamos? A gente vai montar uma trilha do resgate. O morador de rua, não sei se você sabe, para ele receber a prefeitura dá muito atendimento ao morador de rua. E não é dessa gestão. É desde sempre. Curitiba sempre teve um atendimento grande em número de abrigos, em doação de roupa, de cobertores, a comida, alimento. Não falta. Se o morador de rua quiser, ele recebe do poder público. A questão é ele querer, e o poder público não pode obrigar. Então, ele não quer se tratar para se livrar da dependência. Ele não quer ficar no abrigo recebendo, cumprindo as regras do abrigo. Quais são as regras básicas do abrigo? A ala masculina, a ala feminina. Não tem ala de casal. Isso aí, né? Já é uma então, separação grande, que todo mundo reclama disso. A questão dos cachorros. Todos eles têm um cachorro. E é um alento para essas pessoas que estão na rua ter alguma companhia. E o cachorro é uma companhia, a gente não pode negar isso. Só que o cachorro no abrigo tem que ir para o canil. Também toma banho, passa por veterinário e tal. A prefeitura tem esses atendimentos. Mas o morador quer dormir com o cachorro na cama. Então, tem muitas regras ali que para eles são difíceis de cumprir. Mas, na necessidade, no dia muito frio, eles vão, cumprem a regra e voltam para a rua. Tomam banho, né? Pegam roupa nova e voltam para a rua. Não passam por um atendimento terapêutico e o que eu acho que tem que ter é uma assistência religiosa. Alguma orientação espiritual. O que eu imagino que o pessoal está desenhando e está no nosso plano de governo? Na trilha do resgate. A gente inclui mais uma regra. Claro que a gente vai ter que ver o que a lei permite, o que não permite, não vai fazer nada de forma ilegal. Mas incluir mais uma regra para essa pessoa poder receber toda a assistência no abrigo. É ela assistir uma palestra curta de 20 minutos com um terapeuta. Vai ter palestra todos os dias. Quem está lá naquele dia, antes de ir embora para a rua, assiste a palestra. Eu ontem, conversando com um morador de rua, meu marido é terapeuta, eu tenho alguns conhecimentos de técnicas terapêuticas. Eu apliquei uma técnica terapêutica com ele que já mudou o discurso. Ele era um desses que dizia: não, o poder público não vai nunca... Está há 12 anos na rua, segundo ele. O poder público nunca vai me tirar da rua porque eu já entendi que eu sou alcoólatra e vou morrer disso na rua. Aí eu falei: mas você me disse que tem filhos, tem o nome dos filhos tatuados no braço, você me mostrou a data do nascimento da Mariana, a data do nascimento do acho que era Mateus, o menino. Você não gostaria de voltar a conversar com eles? O olho dele começou a encher de lágrimas. Aí eu falei: vamos fazer um exercício? Você aceita fazer um exercício comigo? Aí eu expliquei: eu sou casada com um terapeuta. Ele não tinha ideia de com quem ele estava conversando, tá? Não era candidato, não era jornalista, não era nada. Ele se aproximou de mim para pedir. Eu estava comendo um açaí, ele perguntou se ia sobrar um açaí. Eu falei: sobra, claro que sobra, eu vou dividir com você. Come um, come dois. Mas aí a gente ficou conversando. Ele disse: eu tenho curiosidade de saber algumas coisas, você conversaria comigo? Sentou do meu lado lá e ficamos conversando. E aí eu apliquei uma técnica terapêutica ali dele fazer um exercício de mentalizar pai e mãe atrás dele, segurando no ombro para que ele recebesse a força que vem dos pais, e disse: pense que você recebeu deles a vida, que é algo que não se paga. Só agradeça aos seus pais pela vida. E ele começou a chorar. E aí eu tenho um grupo de assessores voluntários muito positivos também, e a minha assessora sugeriu uma oração. E ele orou junto com ela, repetindo as palavras. Então, e ele saiu ali... pelo menos refletindo sobre aquilo. Eu acho que essa pessoa tivesse assistido uma palestra de alguém muito mais capacitado do que nós, fazendo ela refletir que ela pode voltar a ela mesma, ter o desejo de ser resgatada, ela permite receber ajuda. Entendi. Isso entendeu? Como se você está falando, posso estar falando errado, e aí também eu me lembro uma constelação familiar. Isso. E aí isso. É interessante. Então, basicamente... O meu marido é terapeuta de constelação familiar. Basicamente... Essa técnica de pensar em pai e mãe tem a ver com constelação familiar. Eu já fiz e eu chorei pra caramba.